Olha onde esse canal chegou. Eu sou o Germano do Marketing e esse é um vídeo patrocinado pela GoLogin. Olha só, primeira publi do canal chegando. Estou muito feliz. Esse vídeo vai ser especificamente e falando abertamente, completamente sobre o GoLogin. A gente vai conversar quais são os benefícios da GoLogin, o que que é esse navegador de antidetecção para gerenciar contas. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever, principalmente se inscrever, porque eu vou fazer N vídeos sobre a GoLogin. O primeiro deles, o mais básico de todos, vai falar um pouco, vai dar uma navegada sobre a GoLogin. Mas eu quero fazer um vídeo, pelo menos, para cada um dos use cases deles, para os casos de uso deles. Uma parte bastante importante desse vídeo vai ser a gente entender alguns benefícios para publicitários, do porquê que a GoLogin é importante para o meu público, para o público de profissionais de marketing digital. Mas a GoLogin tem outros vários casos de uso aqui, e eu vou fazer vídeos para cada um deles, vou fazer sobre revisão de anúncios, vou fazer sobre programas de parceria, marketing digital, análise de publicidade, social marketing, web scraping, verificação de preço de varejo, manutenção da marca, pesquisar especialistas e por aí vai. A gente vai falar, eu quero usar a GoLogin o máximo possível para a gente ah, explorar os benefícios dessa ferramenta. São que você pode ver que são muitos, né, que dá para se utilizar. Beleza? Então se inscreve aí e deixa o seu like, se inscreve para não perder os próximos vídeos que vão ser interessantes para a gente entender essa, essa plataforma e também falar um pouco sobre cada um desses temas. Por exemplo, aqui, né? Quando a gente for falar de revisão de anúncio, eu não vou falar só sobre a GoLogin, mas vou falar em que contexto que ela se encaixa, o que é revisão de anúncios, por qual que é a importância de revisar anúncios e por aí vai, né? Por exemplo, aqui vai ter um vídeo sobre affiliate marketing, ou marketing de afiliados, que vai falar não apenas de como usar a GoLogin para marketing de afiliados, mas também a gente vai falar um pouco mais sobre marketing de afiliados, sobre outras plataformas, então não perde os próximos vídeos. O que é a GoLogin, tá? Navegador de antidetecção para gerenciar eBay, Amazon, Google e outras, dentre outras contas, tá? Ele basicamente é um navegador. Então aqui você está vendo, aqui, você vê, aqui você vê que eu abri um navegador. É como se fosse o Chrome, tá? O Google Chrome. Ah, só que é isso, é um outro navegador. Qual que é a vantagem desse navegador? Ele vai fazer com que a tecnologia por trás dos sites que tentam rastrear a sua localização não aconteça. Ele vai utilizar IPs de diferentes lugares, e aqui eu vou mostrar alguns lugares de cobertura da GoLogin, e vou falar de algumas vantagens. A primeira, bom, vamos primeiro navegar aqui no navegador para a gente entender o que que é esse navegador. E depois a gente vai falar um pouco sobre algumas vantagens. Eu quero especificamente falar sobre minha época de agências, quando eu tinha várias contas de clientes que eventualmente eram banidas, principalmente no Instagram. No Instagram eu tinha muitas contas banidas porque eu gerenciava muitas contas. Então eu tinha uma carteira ali de mais de 13 clientes, de 13, às vezes 15, às vezes 20 clientes. E utilizando sempre do mesmo IP, isso acaba gerando um comportamento malicioso, ou talvez suspeito pela plataforma da Meta. E acaba que a Meta pode bloquear, pode banir ou pode penalizar
contas que sejam administradas pelo mesmo IP. Então vamos dar uma navegada por aqui. Depois eu falo um pouco mais desse caso de uso que eu tinha contas bloqueadas dos meus clientes em agências, tá? O que acontece aqui na GoLog? Você vai abrir é tipo um dashboard que vão ter várias contas. Isso aqui você pode ler cada uma dessas linhas aqui como se fosse uma conta. Aqui eu já fiz alguns exemplos de como que você pode utilizar isso para administrar contas dos seus clientes. Isso também é uma coisa legal, tá? É um uso de caso bacana da GoLog que você consegue ter uma visualização de todas as suas contas num só lugar. Então, se você administra, por exemplo, o gerenciador de negócios do Facebook, você só consegue gerenciar contas de Instagram e Facebook. Agora, as agências não se limitam à Meta, então TikTok, Twitter, Pinterest, outras contas acabam entrando aqui. E é interessante você ter elas listadas aqui, não só como uma forma de organização, mas também como uma forma de você ter uma visão geral, uma visão holística sobre a sua carteira. Então aqui eu criei você pode criar uma conta aqui para cada plataforma. Você pode criar uma, duas, três contas para cada plataforma. Então, por exemplo, aqui pegando o LinkedIn, eu fiz 3 contas de LinkedIn, tá? Acessei a conta do meu cliente de Salvador. Então, criei aqui a conta do cliente de Salvador do LinkedIn, o cliente 2 de Salvador do LinkedIn e o cliente de Nova York também do LinkedIn. Criei essas contas, criei com os nomes aqui, você pode vir adicionar perfil. Aqui você vai preencher esse campo bastante fácil de preencher. Com o nome, aqui você vai ver esse botãozinho de executar, a gente já vai clicar nele para ver o que acontece. Aqui tem o status, tá? Se ele está sendo utilizado, se ele está ativo ou se ele está paradinho, tá? Aqui tem algumas notas, ó, você pode adicionar notas, comentários, eventualmente utilizar ele como uma peça de organização e comunicação do seu time, né? Por exemplo, tem algum conteúdo ou alguma ação para você fazer no cliente 2, no cliente B, no cliente A, sei lá, de Salvador do LinkedIn. Você pode deixar aqui para os seus colegas de time, para o seu gerente ou para o seu membro de time ou para o seu liderado e por aí vai. Você pode deixar observações aqui, né? Você pode deixar feedbacks, tipo assim, melhorar o post tal. Você pode ir deixando um histórico também, se você apertar Ctrl Enter, vai adicionando novas linhas. Aqui você pode deixar um título também, feedback. Comentários sobre social listening. Enfim, alguma rotina de social listening que você fez com seu cliente. Você pode ir adicionando aqui esses comentários. Respondi prospect fulano. E aí você vai deixando esses comentários aqui para, quando eu saio dele, quando eu fecha todo, ele é como se ele se comprimisse de volta e aí eu posso entrar aqui no feedback de novo, na nota, sem atrapalhar a visibilidade aqui do meu dashboard. E aqui o principal de todos é a localização. E o que a GoLogin faz? Ela tem servidores espalhados por essas localizações e, por exemplo, aqui no Brasil, eles têm servidores em Salvador, Belo Horizonte, tá? Na França, eles têm o servidor da França. Você pode adicionar o seu servidor também, se você tiver. Nos Estados Unidos, ó, eles têm um servidor 4, um servidor 3,
tem de Los Angeles especificamente, New York especificamente e o outro dos Estados Unidos. E aqui você vai contando a, quantas contas estão em determinado IP, né? Então aqui eu tenho uma conta conectada ao United States 4, uma conta de Nova York e 0 nas outras contas aqui. Tá vendo esse númerozinho aqui do lado? Então você vai organizando dessa forma. E aqui eu quero passar rapidamente olha, ele tem vários países aqui que eles cobrem: Estados Unidos, Brasil, França, Inglaterra, Alemanha, Austrália, Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia e por aí vai, tá? Então tem Europa, alguns países da África, Ásia e aqui na América do Sul tem Argentina e Brasil. E tem Estados Unidos, eu acho que é o mais interessante. E aí, para que que serve, tá? Por que que... vamos dar só mais uma olhada aqui. Vamos executar um desses botões. O que que acontece? Quando eu apertar executar aqui, ele vai abrir a conta que eu conectei. Vai abrir tipo uma aba, como se fosse uma aba do Chrome. Vai abrir uma aba do navegador GoLogin, já conectada nessa conta do LinkedIn. Então vamos abrir essa conta aqui do cliente 2 de Salvador. Tá pegando o IP lá de Salvador. E agora ele está entrando no... Aqui, ó. Aí você clica em visualizar, ele vai abrir tipo uma aba. E aí, aqui ele vai... Aqui quando você conectar o LinkedIn do seu cliente, ele já vai abrir na conta do seu cliente, tá? Aqui eu vou fazer... Enfim, vou fazer o cadastro, ou vou entrar aqui no... Vamos entrar no meu LinkedIn aqui normal. Ó, entrando no meu LinkedIn aqui, ele vai... Você vai fazer o login aqui com a sua senha e tal. E aí o LinkedIn ele vai entender que você está acessando essa conta aqui. No meu caso é a conta do Germano, mas você pode estar entrando na conta de alguém de Salvador que enfim, esteja... Ó, você pode salvar também a senha aqui. Vão ficar salvas as senhas e, e aqui o LinkedIn ele vai entender que você está acessando essa conta aqui de Salvador, tá? Para a gente provar isso, a gente vai usar um detector de IPs aqui para mostrar para vocês que, que o navegador está entendendo que você, aliás, que o site está entendendo que você está acessando daquela determinada localização. Olha só, então a gente vai entrar no site What is my IP, o MyIP, whatismyip.com. Ele vai começar a detectar aqui qual que é o seu IP nessa ferramenta, automaticamente, não precisa apertar nenhum outro botão, tá? E aqui ele vai mostrar, ó, a localização Salvador, Bahia. Isso vai acontecer com os outros, tá? Aqui tem o ISP, que é da TIM, e outras informações, o número de IP, o IPv4 e IPv6. E aí a gente consegue entender que o site está entendendo que você está acessando pelo IP de Salvador. Isso é bastante interessante porque em agências, como eu estava explicando, né? Frequentemente eu tinha o banimento dessas minhas contas de Instagram ou de outras redes sociais, porque eu acessava muitas contas de um determinado IP. E às vezes isso pode mostrar para a plataforma, para a Meta principalmente, que você você está fazendo uma atividade suspeita naquela conta. Então, às vezes, por exemplo, o seu cliente criou o Instagram em Salvador ou criou o Instagram em Belo Horizonte e você administra de São Paulo, administra de Curitiba, administra de Porto Alegre, de outras cidades no Brasil ou de outras cidades fora do Brasil,
e vice-versa também, pode ter criado em outro lugar. Enfim, se você está administrando a conta que foi criada em um outro lugar, isso pode mostrar para as plataformas, essas redes sociais e outras contas também, tá? A SEMrush também já aconteceu bastante de a gente compartilhar login, o que não pode, não é uma boa prática pela plataforma da SEMrush. Você ter esse compartilhamento de login e aí ele detectar que você está entrando de vários IPs diferentes e aí vai apitar um alarme lá de atividade suspeita na plataforma e ele vai banir ou ele vai bloquear o acesso para aquela conta. Então a GoLogin pode ser interessante para esses casos. Eu vou compartilhar um workflow aqui na descrição desse vídeo. Quem me segue aqui no canal acompanha já há algum tempo como que funcionam esses workflows. Eu faço perguntas que um profissional sênior de marketing faria para o ChatGPT, e aí ele vai me respondendo, vai me dando boas respostas aqui para eu mostrar esse conteúdo de valor para vocês. E o workflow aqui que eu separei é sobre o gerenciamento de várias contas de Instagram e Facebook, mas não só isso, tá? A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: eu tenho uma agência, gerencio várias contas do Instagram e do Facebook, e eu pergunto se isso pode causar banimento em algum momento. Ele lista aqui as causas de banimento, né, o login com o mesmo IP em muitas contas, ações automatizadas ou em massa, falta de transparência ou identidade falsa, compartilhamento de login inseguro, violação das políticas de conteúdo. A, o banimento do Instagram, Facebook e outras plataformas de redes sociais ou outros softwares também, é, não é não é só uma questão comercial, mas também uma questão de segurança, né? Ele acaba entendendo que pode ser que tenha tido um vazamento de dados, um vazamento desses logins e senhas de acesso, que por segurança ele acaba é, travando o acesso para essa conta. Então aí você tem que entrar em contato com a administração para tentar recuperar a sua conta. Então não só por razões comerciais, mas por segurança também, é, as plataformas elas acabam banindo a sua conta. E aí aqui eu faço a pergunta de se faz sentido contratar um navegador anti-detecção, como no caso da GoLogin, tá? Para gerenciar contas de redes sociais e outros softwares. E aqui ele cita alguns pontos específicos de quando que faz sentido você usar um navegador anti-detecção como o GoLogin. Quando você gerencia contas de clientes que não estão no gerenciador de negócios, ou seja, o gerenciador de negócios aqui no caso é o Meta Business que ele tá se referindo. Então, se você administra contas fora do Facebook, pode ser interessante você utilizar GoLogin. Você precisa simular acesso de locais diferentes, por exemplo, para parecer que o cliente está acessando da própria cidade. Então, se você administra o TikTok de uma conta que foi criada em Belo Horizonte, talvez seja interessante você fazer essa conexão com Belo Horizonte através da GoLogin para fazer esse acesso de forma mais segura e evitar o banimento. Se você faz gestão de redes sociais fora do ecossistema da Meta, como já mencionei antes, e se você precisa proteger a infraestrutura digital de bloqueios automatizados, que também entra nesse assunto. O que que... Ó, aqui eu também perguntei em que casos que eu teria que simular o acesso da cidade do cliente. Contas com segurança rígida, a gente já falou sobre isso, plataformas como TikTok, Pinterest e outras contas de anúncio. Aqui a gente pode falar de Google e Meta Ads também, tá? Aqui também tem uma questão de segurança para as contas do Google, e aí você pode conectar no Google Ads de outras contas através da GoLogin. Aqui no navegador da GoLogin vocês vão ver que não tem. Você pode entrar em várias contas, não só de redes sociais, mas também de softwares que você gerencia. E o legal disso tudo é que fica centralizado em uma plataforma. Então, se você tem um time de pessoas que precisa desses acessos, todo mundo entra na GoLogin, todo mundo pode fazer esses acessos de cada um desses perfis. Aqui eu criei, por exemplo, uma conta do Google para BH,
Então aqui tem uma localização de BH, 3 contas de LinkedIn, uma para o cliente A em Salvador, para o cliente B também em Salvador e para um cliente nos Estados Unidos, em Nova York. Você pode criar uma conta no Facebook para Reino Unido, uma conta no SEMrush para os Estados Unidos. E aí você gerencia essas contas aqui na GoLogin sem correr o risco de banimento. Contas recém-criadas ou com histórico suspeito, tem alguns perfis novos que eles já passam por um bloqueio, ou algum perfil que já está passando por vários bloqueios, tem uma chance maior de banimento. E aí a, as plataformas elas podem entender isso como logins de locais incompatíveis com o histórico da conta e fazer esses bloqueios das contas. Manutenção de reputação para anúncios. Esse é uma, a gente vai falar sobre revisão de anúncios em um outro vídeo mais ali para frente. Então aqui fica esse workflow para vocês na descrição. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a GoLogin. É óbvio que eu estou entregando um cupom para vocês, um cupom de desconto, caso vocês queiram utilizar essa ferramenta na operação de vocês, vocês vão ter o desconto, basta na hora de fazer o cadastro aqui na GoLogin. Aqui quando você for fazer o teste de 7 dias, você testa por esses 7 dias e na hora que passar na hora que terminar os 7 dias grátis, você pode contratar a ferramenta utilizando o meu código, o meu cupom de desconto, que é Germano do Marketing, tudo junto, para você ter esse percentual de desconto, tá? É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.